Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! É muito bom estarmos reunidos mais uma vez, meditando a palavra do Senhor, o pão da palavra, através da leitura orante, da Lexio Divina. Então não esqueça de divulgar, de compartilhar, ativar o sininho, para que você possa ser lembrado deste momento de encontro com o Senhor Jesus ressuscitado na sua palavra. Divulgue, deixe ali também o seu comentário. Hoje é dia 1º de maio, terceiro domingo da Páscoa, e a leitura que faremos está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. João 21, de 1 a 19. Então já deixa aí marcadinho a sua palavra, enquanto nós vamos preparando o nosso coração, a nossa mente, para poder acolher aquilo que Jesus quer nos dizer. Aquilo que Ele quer pontuar para mim e para você, para que possamos neste domingo viver conforme a vontade dEle, né? Que é o maior objetivo desse encontro com o Senhor, é nos colocarmos sob a vontade dEle. Bem, então vamos dar início traçando sobre nós o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Espírito Santo. Como sempre fazemos, faça a sua oração, clamando o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre todo o seu desejo, sobre a sua mente, que tem como uma proposta maior de preparar o terreno para acolher a palavra. Então peça da sua forma, né, como cristão que crê nesse Espírito Santo sobre nós. Então vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, fala com Ele que você dá livre acesso e que você está sob a vontade dEle nesta manhã de domingo. Venha Espírito Santo de Deus, venha por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pegue agora a sua Bíblia para que a gente possa fazer a leitura deste trecho da Lexio Divina hoje. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago do Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegara a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram as brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes.
Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a Léxio Divina, nesse primeiro momento, nos pede para que a gente possa recordar tudo que a gente leu, que é o primeiro passo da Léxio Divina. Bem, esta parte do Evangelho que nós acabamos de ler é o final, né? É o último capítulo do Evangelho de São João. É um epílogo, é um suplemento de tudo que foi narrado no Evangelho de São João. E ele encerra narrando este encontro de Jesus com os 7 discípulos na praia, né? À beira do mar da Galileia ou Tiberíades. Bem, ali eles estavam voltando à rotina de pescadores, que a maioria deles eram pescadores. Então eles estavam voltando àquela rotina. Tá? Bem, ao sair Pedro para pescar, outros o seguem, vão com Pedro. E ficaram ali a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Bem, quando eles estavam retornando, eles encontram lá na beira da praia um fogo aceso, um peixe, né? E um homem. Mas aquele discípulo que mais amava reconheceu e viu que era o Senhor e disse a Pedro: é o Senhor. Porque Jesus tinha falado com eles, perguntou se tinha peixe, eles falaram que não tinha pescado. Jesus pede: joga a rede do lado direito. E quando eles obedecem ao Senhor, a rede enche de peixes, né? Então, ao ouvir daquele discípulo que mais amava, que era o Senhor, Pedro então vai ao encontro dele e Jesus pede que recolha alguns peixes daquele momento que eles pescaram para que fosse colocado ali. Então eles sentaram com Jesus ali no centro e viu aquele ato que nos remete à Eucaristia. Pegou o pão, partiu, distribuiu, pegou o peixe assado, partiu e distribuiu. E ali, após terem comido com Jesus, Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se o ama. E Pedro, na última vez, se entristece e responde: Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que te amo. E finaliza Jesus dizendo para ele, que para ele apacentar as ovelhas. E deu a Pedro, mostrou a Pedro como seria a morte dele. Então é esta a cena. O segundo passo, que é a meditação,
ela é muito rica de detalhes. E aí eu te convido a escolher uma cena para que você possa adentrar nesta cena. Quantas cenas nos oferece este Evangelho, né? Uma delas é a cena onde Jesus está ali na praia preparando o alimento para esperar por eles, né? Outra cena é a ordem que Jesus vai dar a Pedro para jogar a rede novamente de um outro lado. Outro momento é aquela obediência, né, dos pescadores, de Pedro, dos discípulos, né, naquela obediência de lançar novamente as redes, fazer a vontade de Jesus, né? Tem um momento também daquela cena que Jesus conversa com Pedro e pergunta se o ama por 3 vezes. Em qual delas? Ou outra que você queira mergulhar com mais profundidade. Então, por um segundo, que é o tempo que a gente tem para fazer com vocês, mas que vocês devem voltar neste momento de oração, né? E se deliciar numa dessas cenas. Assim como Jesus falou com os discípulos, que falou com Pedro, que perguntou a Pedro se ama, né? Se o amava, né? Ele quer fazer isso com você e comigo nesta manhã de domingo. Então não perca esta oportunidade de demorar mais na cena que você escolher, na cena que você escolher. Mas independente do local onde você vai estar com Jesus, né? Que você escolheu estar aí um pouco mais tempo com Jesus, né? Independente dela, nós podemos refletir sobre alguns aspectos. E aqui eu coloco as perguntas que são necessárias que cada um de nós, né, façamos. Uma delas é, né, para mim, Jesus é mesmo o meu Senhor? Independente da cena, Jesus é mesmo o meu Senhor? Jesus é mesmo o meu amigo próximo? Outra coisa que a gente precisa estar nos perguntando, né? Eu creio que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nesse momento da minha comunhão, né? Naquele momento da Eucaristia, eu creio verdadeiramente que aquele pão é o pão vivo que desceu do céu. Porque temos algumas dúvidas e de repente uma delas pode ser esta, né? É um ato mecânico, eu vou ao domingo e comungo, ou eu o recebo com toda a dignidade de Deus, de Senhor da minha vida? Eu creio que o impossível Deus é capaz de fazer na minha vida? Eu creio nisto, que o impossível Deus, na pessoa de Jesus, é capaz de fazer algo, coisas, me curar, me libertar. Independente destas cenas, estas perguntas me levam, né, a um passo a mais na meditação, porque vai depender das minhas respostas. Onde que eu estou em cada uma das perguntas que eu acabei de colocar e apresentar a vocês, e a mim primeiro veio, né? Neste momento, vamos para o terceiro passo, que é a resposta. Que resposta que eu vou dar ao Senhor? É a minha oração. E aqui eu preciso responder o Senhor de acordo com aquilo que foi tocado. Senhor Jesus, se você crê, né? Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu amigo, que o Senhor é dono da minha vida. Eu creio verdadeiramente que o Senhor é o pão vivo descido do céu.
Eu creio, Jesus, que o Senhor é capaz de tornar o impossível no meu possível. Que o Senhor me conceda a graça de recebê-lo com toda a dignidade, de me portar diante de Ti, Jesus, diante da Tua presença, de me portar como um verdadeiro amigo, amado, porque o Senhor me ama, o Senhor me propõe este grau de amizade. Quero continuar te amando, quero continuar sendo obediente aos teus ensinamentos, Senhor, nesta manhã de domingo. E o último passo é o passo da contemplação. Como que você está nesta manhã? Em qual cena você vai demorar um pouco mais? Que tenha um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.